A reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente Temer no dia 13 de julho, a gente já falou sobre isso, né? O executivo pretende ainda alterar alguns pontos polêmicos por medida provisória. Entretanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já disse que não vai aceitar nenhuma mudança na lei. A legislação prevê prevalência dos acordos coletivos, parcelamento das férias, jornada diária de trabalho de até 12 horas e intervalo entre as jornadas de trabalho de 30 minutos. E este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Há pontos polêmicos. O trabalhador que perder a ação trabalhista contra a empresa fica responsável ou é responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, por exemplo. O benefício da justiça gratuita passa a ser concedido somente aos trabalhadores que comprovarem insuficiência de recursos. Há também punição para quem age com má fé em processos. Boa noite, professor Paulo Rez. A gente trouxe os especialistas para nos ajudarem com essa reforma aí. Boa noite, Vivi. Sempre uma alegria estarmos, sem dúvida, juntos em mais um Direito em Pauta. Isso, e hoje vão nos ajudar e bastante, porque os trabalhadores ainda estão com muitas dúvidas. Ah, sem dúvida. É um assunto que diz respeito a todos nós, né? Sem dúvida. Nós hoje contamos com a presença de um especialista, professor de Direito do Trabalho, que é o professor Felipe Ferraz Merino, professor da nossa instituição, professor de Direito do Trabalho da UBRA Campus Canoas, e como sempre, o professor Jorge Trindade, que é professor de Psicologia Jurídica aqui do Campus de Canoas, da UBRA também. Bom, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos todos. E antes da gente começar a nossa conversa, professor, a gente vai falar sobre a Livraria do Advogado, né? Professor, qual é a obra jurídica que nós vamos indicar hoje, que está lá na Livraria do Advogado? Pois é, a obra jurídica que nós estamos apresentando hoje para os nossos telespectadores é uma obra de direito tributário. Essa obra, nós estamos indicando uma obra de um autor que é juiz federal. Chama-se Alexandre Rossato da Silva Ávila. Ele não só é professor de direito tributário, mas também do curso da Magistratura Federal em Porto Alegre, e também teve a capacidade de elaborar uma obra extremamente didática. Essa obra está sendo oferecida pela Livraria do Advogado, editora, e essa obra tem algo que é muito interessante. Ela apresenta exemplos práticos, questões controvertidas, trazendo julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É uma obra que analisa o direito constitucional tributário, as normas gerais do Código Tributário Nacional e comenta os impostos em espécie de todas as pessoas políticas. Isso traz uma consistência à obra. Então, abrangendo questões polêmicas, nós recomendamos, em nome do nosso apoio cultural, que é a Livraria do Advogado Editora. Que bacana, professor. Isso muito nos honra, sempre a Livraria do Advogado, oferecendo esse espaço Direito em Pauta. E vamos começar com os nossos especialistas, em especial, professor, seja bem-vindo, professor Felipe. A questão é polêmica, eu disse que hoje o programa era polêmico, né? A reforma trabalhista tira direitos dos trabalhadores? Essa é uma pergunta interessante, porque nós temos hoje dois posicionamentos claros. A oposição dizendo que a reforma trabalhista é totalmente maléfica, que tira todos os direitos, e o pessoal da direita dizendo que ela é benéfica, que ela vai gerar empregos, né? E nós, analisando isso tecnicamente, temos que ter uma visão ponderada, artigo por artigo, para verificar o quê? Que a reforma trabalhista, ela realmente beneficia mais os empresários do que os empregados. Eu digo que em torno de 70% dos artigos que integram essa nova lei, que entra em vigor a partir do dia 13 de novembro, é importante saber que não houve alteração da Constituição, mas foi apenas uma lei, a Constituição continua valendo. Sim. Né? E em torno de 20%
são ajustes, equilíbrios, negociação entre as partes e alguns benefícios aos trabalhadores, em torno de 10% dos artigos, mas não benefícios salariais, benefícios com relação à criação de novas normas, ou seja, ela realmente beneficia mais o empresário do que o empregado. Inclusive, traz prejuízos ao empregado financeiros. Uma coisa que não se encontra em absolutamente nenhum artigo é criação de novos empregos. Não existe criação de novos empregos com a reforma trabalhista. Ela apenas diminui algumas obrigações dos empregadores. Por um lado, flexibiliza a questão de horas extras, né? Tira alguns direitos dos empregados, como, por exemplo, a questão da prorrogação do adicional noturno para quem trabalha 12 horas, né? A CLT contempla este pagamento de prorrogação do adicional noturno para quem trabalha 12 horas. A reforma trabalhista tira esse direito, por exemplo. A questão do prazo de pagamento da rescisória, que antes era 1 dia após o término do aviso prévio. Agora as empresas vão passar a ter 10 dias para fazer o pagamento da rescisão. Sim. É uma reforma, principalmente, que afasta muito a atuação do sindicato. Por quê? Porque a partir da entrada em vigor, não será mais necessário a homologação das rescisões dos sindicatos de empregados que tenham mais de 1 ano, que é o que prevê a CLT. E qual é o problema com isso? A assistência do sindicato, ela serve para quê? Para justamente conferir se as verbas estão sendo pagas de forma correta, orientar esse empregado com relação às verbas. Então, essa é a importância da assistência do sindicato. Agora, o empregado vai estar, vamos dizer, desamparado nas homologações. Outra coisa também é o fim da contribuição sindical compulsória e o fim também da obrigatoriedade dos descontos sindicais pelas empresas. Agora, as empresas só podem fazer qualquer tipo de desconto sindical se o empregado autorizar expressamente. O sindicato é uma entidade de ente privado, não é público. Justamente é privado para quê? Para que tenha liberdade de proteger, de lutar pelas categorias dos trabalhadores. Corta-se uma fonte de recurso do sindicato, que é a contribuição, ele não vive de recurso estatal, ou seja, você enfraquece o sindicato, causa um prejuízo para os empregados. Por quê? As grandes conquistas dos direitos trabalhistas na história foram feitas com lutas, com sangue, com morte de muitas pessoas. Se nós vemos a história, até o próprio dia do direito do trabalho, dia 1º de maio, vários trabalhadores morreram numa manifestação pacífica, né, em função dos trabalhadores. Então, enfraquece o sindicato. Sim. Então, nesse ponto, há um prejuízo. Sim. Tá bem. Puxando a brasa para o meu assado, que é a psicologia forense, Sim. eu queria perguntar ao professor Merino se essa nova lei contempla alguma coisa sobre o assédio moral e sobre o dano moral. Nesse ponto, houve uma evolução, porque não existia uma previsão na CLT do dano extrapatrimonial, dano moral, assédio moral, até mesmo assédio sexual. E, com a reforma trabalhista, passa a ser regulamentado pela CLT o dano moral, o assédio sexual, como um dano extrapatrimonial, inclusive regulamentando a questão do dano extrapatrimonial do empregado contra a empresa também, porque vale para os dois. O lado positivo da regulamentação é porque isso vai ficar mais formalizado. O lado negativo é que foi limitado a um teto de 50 salários do empregado o valor da indenização. E aí isso gera um problema, porque hoje nós já temos indenizações superior a esse valor em casos de dano moral grave. Tem casos de dano moral que passam de 100, 200 mil reais, né, de coisas graves. E aí o que acontece? O benefício para o empresário vai diminuir o valor das indenizações no dano moral, no assédio moral grave. E isso passa a banalizar a questão do dano do assédio moral, porque uma empresa com grande poder econômico, para isso, 50 salários mínimos, por exemplo, não significaria nada, né?
Antes da próxima pergunta, que será feita pelo professor Paulo Regis, eu quero dar uma atenção e mandar um abraço muito especial para quem está nos assistindo pelo Facebook. Você pode assistir a Ubra TV, por exemplo, pelo UHF, sinal digital. A gente tem também na NET, o canal 21 lá em Porto Alegre. Né? Outras emissoras a cabo aí na sua região, ou também via satélite. Mas a gente está vendo, então, a live do Facebook. Você, em qualquer canto do mundo, pode acessar o facebook.com/ubratv e assistir o nosso programa, curtir, comentar, compartilhar, e se perdeu o programa, pode assistir novamente pela live do Facebook, e a gente vai responder a pergunta do Leandro Schaeffler. Ele diz o seguinte: os trabalhadores podem trabalhar de 12 por 36, quer dizer, quem trabalha 12 descansa 36, é um dia e meio, dá pra gente imaginar assim? Sim, a jornada 12 por 36, na verdade, ela já existia, sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, ela era considerada regular para serviços ininterruptos, serviços como vigilância, segurança, hospitais, serviços que têm que funcionar 24 horas por dia. A questão é que esta jornada poderia ser negociada somente por acordo ou convenção coletiva. E agora se cria uma figura de possibilidade de negociação de jornada direto entre empregado e empregador. Isso nós temos o lado positivo, porque, de certa forma, o Brasil precisa concorrer no mercado internacional, então os empresários precisam também ter flexibilidade. A época que vende mais, que produz mais, trabalha mais. A época que vende menos, que produz menos, diminui. Ou seja, agora é possível tanto a jornada de 12 por 36, quanto acordo de compensação de jornada entre empregado e empregador diretamente na empresa, sem necessidade de sindicato, desde que esta compensação não passe de 30 dias. Isso é a compensação. E o banco de horas, que é diferente, o banco de horas você vai colocando lá os créditos de horas e vai utilizando. E quando precisa, ou vai diminuindo. Este banco de horas, ele pode ser feito diretamente entre empregado e empregador também, mas essa compensação tem que ser feita pelo prazo de 6 meses. Isso é um ponto que eu entendo positivo, porque os empresários também precisam ter uma forma de compensar essa jornada, de usar mais adequadamente os empregados. Né? A única questão que eu acho negativa é a falta de participação do sindicato, porque o sindicato, de certa forma, ele garante, né, que não haja nenhum abuso com relação a essas negociações. Né? Perfeito. Professor Paulo Regis? Aproveitando o ensejo dessa manifestação do nosso telespectador, hoje o acordo entre o empregador e o empregado pode-se dar o acordo pela via extrajudicial. O que acontece? Hoje não existe acordo extrajudicial com a atual CLT. Com a reforma trabalhista, foi incluído na CLT, a partir do dia 13 de novembro, a figura do acordo extrajudicial. Ou seja... Hoje, com a CLT não existia essa possibilidade. Com a CLT não existia essa possibilidade. Okay. Com a reforma trabalhista, com a alteração, vai poder existir o acordo extrajudicial entre empregado e empregador. É claro, não pode ser com o mesmo advogado, tem que ser 2 advogados diferentes, um advogado do empregado e um do empregador. E este acordo extrajudicial, de acordo com a reforma, pode ser homologado à Justiça do Trabalho. Na minha visão, isso é inconstitucional. E isso pode gerar problemas de inconstitucionalidade. Ao exemplo da Comissão de Conciliação Prévia, do artigo 625A da CLT, que foi criada há mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais talvez de 10 anos. Essa Comissão de Conciliação Prévia, ela possibilitava acordo extrajudicial. Essa comissão era uma comissão paritária, em que participava um representante do sindicato dos empregados, um representante do sindicato dos empregadores, o empresário, o empregador e os seus advogados. Lá existiam esses acordos extrajudiciais. Só que o que acontece? Com o tempo, tanto o Tribunal Superior do Trabalho, que é quem interpreta a lei, ou seja, essa lei vai ser interpretada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que vai gerar jurisprudência, e o Supremo Tribunal Federal, na época já foi declarado inconstitucional essa comissão de conciliação prévia com participação do sindicato da categoria. Então, imagina, se isso já foi declarado inconstitucional, então é bem possível que esses acordos extrajudiciais entre empregados e empregadores diretamente da empresa tenham uma possibilidade
de serem também declarados Perfeitamente. inconstitucionais. Perfeito, tá bem esclarecido. Bom, vamos para a tela, a gente tem a participação do nosso telespectador. Você já sabe, tradicionalmente a gente abre o WhatsApp, 99588-2374, está aqui na tela o número, e você manda por mensagem de texto. O Pedro, abraço Pedro, ele diz assim, ó, sou de Canoas, trabalho numa loja e trabalho de manutenção, mas passo na rua trabalhando, né, em manutenção, dirigindo, e acabei batendo o carro da empresa e não tenho seguro, e ele quer me cobrar o conserto do carro que foi batido, só que eu não sou motorista nem funcionário da manutenção. Ali me parece o quê? Né? Parece um pouco de questão do acúmulo de função, coisas do tipo, né? Tenho que pagar? Pergunta o Pedro. Qualquer tipo de dano causado pelo empregado de forma acidental, ou seja, de forma culposa, sem intenção, não pode ser descontado pelo empregador. Só pode ser descontado se houver um comum acordo entre empregado e empregador. Sim. O dano doloso, ou seja, o empregado vai lá e faz com vontade, quebra, aí sim o empregador pode descontar, né? Agora, no caso dele, foi um acidente. Se foi um acidente, não foi doloso, ou seja, foi sem intenção. Se foi sem intenção, o empregador não pode descontar do salário dele, ele não tem a obrigação de pagar, porque ele está em serviço, foi um acidente. Sim. Na verdade, ele é uma vítima de um acidente. O que me parece aí que tem um desvio do serviço. Exatamente. Sim, E ele está também. usando o carro próprio Sim. em benefício da empresa. Sim. Não, o carro é da empresa? O carro é da empresa, Ah, é da mas empresa, ele não é a empresa. função dele ser Claro, não é motorista, a né? função. E aí nós temos uma outra Sim. questão, rápido, se me permite. Por favor, professor. É que se a empresa pede que o empregado vá dirigir, antes ele tem que dar o devido treinamento para o empregado ter aquela condição. Se ele não é daquela função, foi fazer isso como um desvio de função, aí mesmo que ele não tem culpa, não é? Atenção, aluno do professor Paulo Regis. Opa. O Wendel está aqui com a gente, né, aluno do professor Paulo Regis, lá do campus de Guaíba, professor. Atenção. Muito bem. Eu queria saber se essa mudança na CLT altera algo na questão de estágios. Não há nenhuma alteração com relação ao estágio. O estágio profissional tem uma lei própria, o estagiário não é regido pela CLT, e esta lei própria é o que rege o trabalho do estagiário. Então, quanto ao estagiário, não vai haver nenhuma alteração. A gente tem só uma questão nova, a questão do home office, né? Aquelas pessoas que trabalham em casa. sim. O que mudou, professor? O home office, que é o teletrabalho, né, que chama-se, ele já existia na CLT esta possibilidade, esta figura. O trabalho em casa, ele também existia. Só que não tinha uma regulamentação, só tinha um artigo dizendo assim, olha, quem trabalha em casa também tem o direito, né? E com a reforma, esse é um ponto positivo, que eu acho positivo, porque hoje, com a tecnologia, muita gente trabalha em casa, muita gente leva trabalho para casa, trabalha com computador, trabalha com smartphone, enfim. Então, ele passa lá, essa regulamentação, a dizer o quê? Nesses contratos de home office, vai se estipular quem paga a internet, quem vai fornecer o computador, ou seja, o empregado vai trabalhar regulamentado e nesse contrato o empregador pode colocar, olha, o empregador, por exemplo, paga a internet, paga a luz dele, paga equipamentos, enfim. Então, isto pode ficar regulamentado. Esse é o ponto positivo do teletrabalho, eu acho que é um ponto positivo para o empregado. Uma coisa negativa só que eu achei com o teletrabalho é que um artigo específico da Reforma Trabalhista diz assim, ó, que quem trabalha no regime de teletrabalho não tem direito à hora extra. Vives. E aí? Pois é. Eu gostei é muita coisa, mas eu acho que o posicionamento foi importante, porque aqui a gente não está tomando uma ideologia, seja de um lado ou de outro, nesse Brasil polarizado, mas a gente teve a figura de um especialista, e isso é que sempre enobrece esse quadro, professor. E hoje a gente está chegando ao final. Nós temos que chamar a atenção, no bom sentido, evidentemente, dos nossos espectadores para o direito em pauta do dia 14. Exatamente, professor. Isso é importante que o senhor fique atento, porque no próximo Direito em Pauta, nós não estaremos na quinta-feira, nós estaremos na segunda-feira, dia 14, onde nós vamos entrevistar aqui sobre a batuta do âncora desse programa. Muita honra. O Bives, nós estaremos com o professor Lênio Streck, sem dúvida nenhuma, um dos maiores juristas do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. E após, ele estará proferindo uma aula magna, que é a abertura do segundo semestre do curso de Direito da nossa Universidade Luterana do Brasil. Isso vai ser realizado às 7h30 da noite no auditório do prédio 14 aqui no campus da UBRI. É um episódio aberto. Quem quiser comparecer, Sim. não precisa ser aluno do curso de Direito, nem da universidade.
pode ser da comunidade. A universidade integrada na comunidade. Tem mais um minutinho só? 30 segundos, 30 ver se eu segundos. consigo aqui. A última questão que eu queria colocar é que uma coisa boa que flexibiliza é que a reforma da CLT, ela vai permitir uma rescisão contratual do empregado em acordo entre empregado e empregador. Sim. Só que a diferença é que ele vai levar 20% apenas do FGTS, 50% do aviso prévio e não tem o seguro-desemprego. Isso é uma opção boa para aquele empregado, por exemplo, que já tem outro emprego. Sim. E ele quer sair, mudar de emprego, então ele pode fazer um acordo entre o empregado e o empregador e mudar. Eu queria deixar a minha página do Facebook. Por favor, professor. Professor Felipe Ferraz Merino, é uma página pública em que eu divulgo lá as mudanças da reforma trabalhista. Existem várias notícias lá sobre a reforma trabalhista, artigos, publicações do Tribunal Superior do Trabalho, e as pessoas podem, inclusive, encaminhar, como o nosso tempo é pequeno, as pessoas que tiverem dúvidas podem encaminhar dúvidas lá pela página Professor Felipe Ferraz Merino. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Nós que agradecemos a gentileza e prestando um serviço para a nossa audiência, né, professor? Até o dia 14. Até o dia 14, nesse programa especial Muito obrigado, com o professor Leandro Estrela. Sejam bem-vindos sempre.